Capítulo 13, no qual se procura distrair Tistu. Dona Mamãe estava ainda mais preocupada que os vereadores municipais, mas por outras razões. O seu Tistu já não era o mesmo. O sistema de educação imaginado pelo Sr. Papai o tornara extremamente sério. Passava horas e horas calado. Em que é que você está pensando, Tistu? Perguntou-lhe um dia Dona Mamãe. Tistu respondeu: estou pensando que o mundo poderia ser bem melhor do que é. Dona Mamãe fez uma cara zangada. Isso não são ideias para a sua idade. Vá brincar com o ginástico. O ginástico pensa a mesma coisa, disse Tistu. Desta vez, Dona Mamãe não se conteve. É o cúmulo, exclamou. As crianças de hoje vão consultar os pôneis. Ela falou sobre o assunto com o Sr. Papai. Ele achou que o menino precisava de distrações. O pônei, está bem. Mas é preciso que não seja sempre os mesmos animais. Vamos mandá-lo ao jardim zoológico. Mas ali também uma desagradável surpresa esperava Tistu. Ele imaginara o jardim zoológico como um lugar férico onde os animais se apresentassem espontaneamente à admiração dos visitantes, uma espécie de paraíso de animais. A jiboia faria ginástica em volta da perna da girafa. O canguru meteria o ursinho no bolso para levá-lo a passeio. Os jacarés, búfalos, rinocerontes, aves do paraíso, macacos e micos imaginavam-o circulando entre toda espécie de árvores e plantas maravilhosas, como a gente vê nos livros de figuras. Em vez disso, só encontrou no jardim zoológico velhas jaulas, onde os leões sem pelo dormiam tristemente diante das gamelas vazias, onde os tigres estavam fechados com os tigres, os macacos com os macacos. Para dar um pouco de conforto a uma pantera que descrevia círculos atrás das grades, tentou oferecer-lhe um cachorro-quente. O guarda não deixou. É proibido, menino! Gritou o guarda zangado. Mantenha-se à distância, são animais ferozes. De onde vieram? Perguntou Tistu. De muito longe, da África, da Ásia, nem sei de onde. Perguntaram a ele se queriam vir para cá? O guarda deu de ombros e se afastou, resmungando que zombavam dele. Mas Tistu pusera-se a pensar. Achava primeiro que o guarda não devia ocupar-se daquele trabalho, uma vez que não gostava dos animais que lhe haviam sido confiados. Pensava também que os animais deveriam ter trazido em seus pelos algumas sementes de seus países, espalhando-as em volta deles. A nenhum guarda do jardim zoológico ocorre impedir que um menino esfregue o polegar no chão. Julgam simplesmente que o garoto gosta de espojar-se no pó. Foi por isso que alguns dias depois um imenso baobá se erguia no cercado dos leões. Macacos saltavam de um cipó ao outro. Nenúfares boiavam no tanque do crocodilo. O urso tinha o seu pinheiro e o canguru sua savana. As garças e os flamingos cor-de-rosa caminhavam entre os caniços. Pássaros de toda cor cantavam entre os maciços de jasmins. O jardim zoológico de Mirapólvora tornara-se o mais belo do mundo, e os vereadores logo comunicaram às agências de turismo. Então agora você está trabalhando até com plantas tropicais? Essa é forte, meu filho! Declarou Bigode a Tistu pela primeira vez que se encontraram. Foi tudo o que pude fazer por aqueles pobres animais que estavam tão aborrecidos longe de seus países, respondeu Tistu. As feras, aquela semana, não comeram um só guarda. Capítulo 14, no qual Tistu, a propósito da guerra, faz a si próprio novas perguntas. Quando os grandes falam em voz alta, as crianças não os ouvem. Você está me ouvindo, Tistu? E Tistu respondia que sim com a cabeça, para parecer realmente obediente, mas não estava prestando a mínima atenção. Mas, quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a dizer segredos, logo os meninos apuram o ouvido e procuram escutar justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Neste ponto, são todos iguais e Tistu não fazia exceção. Havia alguns dias que todo mundo cochichava em Mirapólvora. Pairava segredo no ar, e até nos tapetes da casa que brilha. O Sr. Papai e Dona Mamãe soltavam longos suspiros ao lerem os jornais. O criado Carolo e a cozinheira Cia Amélia sussurravam junto à máquina de lavar pratos, e até o Sr. Trovões parecia ter perdido o seu vozeirão de trombeta. Tistu apanhava em pleno voo palavras de mau aspecto. Tensão, dizia o Sr. Papai em voz soturna. Crise, respondia a Dona Mamãe. Agravamento, agravamento, acrescentava o Sr. Trovões. Tistu julgou que se falava de uma doença.
Ficou muito preocupado e saiu de polegar em riste a procurar o enfermo pela casa. Uma volta pelo jardim mostrou-lhe que se enganara. Bigode estava em forma, os puros sangues cavalgavam pela relva. Ginástico vendia saúde, mas no dia seguinte uma outra palavra estava em todas as bocas. Guerra! Era inevitável, constatava o Sr. Papai. Guerra, pobre humanidade, lamentava Dona Mamãe, balançando a cabeça tristemente. Guerra, mais uma, frisava o Sr. Trovões. Resta saber quem vai ganhar. Guerra, que desgraça! Quando é que isso vai acabar? Gemia-se a Amélia, quase chorando. Guerra outra vez! Repetia o criado Carolo, que tinha, vocês já sabem, um leve sotaque estrangeiro. Como só se falava em voz baixa, Tistu entendeu que a guerra deveria ser uma coisa feia, uma doença de gente grande, pior que a embriaguez, mais cruel que a miséria, mais perigosa que o crime. O senhor Trovões já lhe falara um pouco da guerra, mostrando-lhe o monumento aos mortos de Birapólvora. Mas o senhor Trovões falara com voz tão forte que Tistu não entendeu direito. Tistu não tinha medo. Estava longe de ser um poltrão. Podíamos achá-lo até um pouco imprudente. Vocês já viram como ele fez o corrimão de tobogã. Quando ia à piscina, era preciso impedi-lo de atirar-se 10 vezes seguidas do trampolim dos campeões. Tomava um impulso e zás! Ele no ar, de braços abertos, dando um salto de anjo. Trepava em árvore com um macaco, chegando aos últimos galhos para colher cerejas que ninguém mais alcançava. Nem sabia o que fosse vertigem. Não. Francamente, Tistu não era medroso. Mas a ideia que ele fazia da guerra não tinha nada a ver com a coragem ou o medo. Era simplesmente uma ideia intolerável. Quis informar-se melhor. A guerra seria mesmo tão horrível como imaginava? Naturalmente, foi Bigode o primeiro que lhe consultou. Senhor Bigode, será que não venho incomodá-lo? Perguntou o jardineiro que podava a grama. Bigode largou a tesoura. Absolutamente, meu filho. Senhor Bigode, o que é que o senhor pensa da guerra? O jardineiro fez uma cara espantada. Sou contra, respondeu ele, alisando os bigodes. Por que é que o senhor é contra? Porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. Aniquilar? O que quer dizer aniquilar? Quer dizer destruir, suprimir, reduzir a pó. Será possível? E o senhor já viu, prosseguiu Tistu, já viu com seus olhos jardins aniquilados pela guerra? Ele mal podia acreditar. Mas o jardineiro não estava brincando. Tinha baixado a cabeça, franzido as sobrancelhas e retorcia o bigode entre os dedos. Antes não tivesse visto, respondeu ele. Vi morrer em 2 minutos um jardim repleto de flores. Vi estufas saltarem em estilhaços de cristal. E tantas bombas semeadas pelo jardim que já ninguém ousaria cultivá-lo. Até a terra estava morta. Tistu sentiu um nó na garganta. E de quem era esse jardim? Perguntou ele. Era meu, respondeu Bigode, dando-lhe as costas para esconder seu sofrimento e retomar a tesoura. Tistu ficou um instante calado. Estava pensando. Procurou imaginar o jardim, em torno dele, destruído como de Bigode, com as estufas em estilhaços e a terra interditada para as flores. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Pois eu vou contar isso a todo mundo, exclamou ele. É preciso que todos saibam. Vou contar a Cia Amélia, vou contar ao Carolo. Ah, o Carolo é ainda mais digno de pena do que eu. Ele perdeu o seu país. O seu país? Perdeu o seu país na guerra? Como é possível? Sim, foi isso mesmo. Seu país desapareceu por completo. Nunca mais o encontrou. Por isso é que ele está aqui. Bem que eu pensava que a guerra era uma coisa horrível, disse Tistu consigo mesmo, pois a gente pode perder um país como quem perde um lenço. E há uma coisa pior ainda, acrescentou Bigode. Você falou na Amélia, a cozinheira, pois a Amélia, coitada, perdeu um filho. Outros perdem um braço, uma perna, ou então perdem a cabeça. Numa guerra, todo mundo perde alguma coisa. Tistu achou que a guerra seria a maior, a mais terrível desordem que há no mundo, pois cada um perde aquilo que mais estima. Que será que a gente podia fazer para não deixar a guerra passar? Perguntava a si próprio. O senhor Trovões deve ser contra a guerra, porque ele detesta a desordem. Amanhã vou falar com ele.
Capítulo 15, no qual Tistu tem uma aula de geografia seguida de uma de fábrica e no qual o conflito entre os Volás e os vai-te-emboras se estende de modo imprevisto. O Sr. Trovões estava sentado atrás de sua mesa. Recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Sr. Trovões, via-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse a Tistu. Em Mirapólvora temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tistu tinha observado que a sirene da fábrica tocara 2 vezes mais que de costume, e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tistu. O que é que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que essa guerra estourou. O Sr. Trovões levantou-se, levou Tistu para junto de um grande globo terrestre, que fez girar, e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo este deserto? Pois foi aqui. Tistu viu, sob o dedo do Sr. Trovões, uma pequena mancha cor-de-rosa que parecia uma pastilha. Por que foi que a guerra se meteu aí, Sr. Trovões? É muito fácil de entender. Quando o Sr. Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tistu ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado. Mas desta vez, Tistu estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil. Este deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu Tistu interiormente. Mas à direita encontra-se a nação dos Volás e à esquerda a nação dos vai-te-emboras. Volás, vai-te-emboras, repetiu de novo Tistu. Ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo os Volás anunciaram que queriam este deserto. Os vai-te-emboras responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os vai-te-emboras na outra. Os Volás enviaram um telegrama aos vai-te-emboras, dizendo-lhes que se retirassem. Os vai-te-emboras replicaram pelo rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora os 2 exércitos estavam em marcha, e quando se encontrarem, travarão o combate. O que é que há nesta pastilha cor-de-rosa, isto é, neste deserto? Jardins? Perguntou Tistu. Claro que não. Se é um deserto, ali não há coisa alguma, só mesmo pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras? Eles querem o que está por baixo. Debaixo do deserto? E o que é? Petróleo. Por que eles querem essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tistu bem sabia que as explicações do Sr. Trovão acabavam ficando dificílimas. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, os Volás e os vai-te-emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. Abriu os olhos de novo. Mas isso é uma tolice, declarou ele. As orelhas do Sr. Trovões ficaram escarlates. Tistu, será que você quer um 0? Não, respondeu Tistu. O que eu queria é que os Volás e os vai-te-emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Sr. Trovões. Isso é claro, disse ele dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra, mas sempre existiu. O que é que eu poderia fazer, pensava Tistu, colocar meu polegar na pastilha cor-de-rosa? É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho que vai daqui à outra metade da terra. Então a guerra não pode chegar até Mirapólvora. Impossível não é. A gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca sabe onde vai parar. Os Volás podem chamar em seu auxílio um grande país, e os vai-te-emboras pedir ajuda de um outro, e os 2 grandes países entrarão em guerra. É o que se chama uma extensão do conflito. A cabeça de Tistu rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tiririca que se alastra pelo globo. Com que espécie de plantas poderíamos combatê-la? Agora você vai acompanhar minha fábrica, disse o Sr. Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones e desceu em companhia de Tistu. Este, logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho. Os martelos automáticos batiam com toda a força. As máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz do Sr. Trovões. Tistu também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como riachos incandescentes. Fazia um calor insuportável
e os homens pareciam minúsculos e negros. Após a oficina de fundição, Tistu visitou as de polimento, de torno de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões, etc. Porque a fábrica do Sr. Popeye fabricava tudo que se relacionasse com a guerra, armas e munições. O dia seguinte era dia de entrega e embalava-se o material com tanta preocupação como se fosse porcelana. Finalmente, o Sr. Trovões mostrou a Tistu 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Suspensos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar. Depois foram depositados devagarinho em reboques de caminhões que pareciam não ter fim. "São esses canhões, Tistu, que fazem a riqueza de Mirapólvora", exclamou com orgulho o Sr. Trovões. "Podem demolir a cada tiro 4 casas tão grandes como a sua." Essa notícia não pareceu inspirar a Tistu o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 Tistus sem casa, 4 Cárolos sem escada, 4 Cias Amélias sem cozinha. Então, é com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna ou alguém da família. Essa é a verdade. E os martelos a baterem, as forjas a esquentarem. "O senhor a favor de quem, Sr. Trovões?" perguntou Tistu, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alarido que o cercava. "O quê?" "Estou perguntando, o senhor a favor de quem nessa guerra?" "Dos Volás!" gritou o Sr. Trovões. "E papai?" "Também." "Por quê?" "Porque são nossos amigos há muito tempo." "É claro", disse tu consigo mesmo. "Se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem." "Então esses canhões vão para os Volás?" prosseguiu ele. "Só o da direita!" gritou o Sr. Trovões. "O outro é para os vai-te-emboras." "Como para os vai-te-emboras?" exclamou Tistu indignado. "Porque eles também são bons fregueses." Assim, um canhão de Mirapólvora ia atirar contra um outro canhão de Mirapólvora e demolir um jardim tanto de um lado como do outro. "É o comércio", acrescentou o Sr. Trovões. "Pois então eu acho abominável o seu comércio." "O quê?" exclamou o Sr. Trovões, abaixando-se porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tistu. "Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável porque..." Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os Volás e os vai-te-emboras acabava de se estender de repente até a face de Tistu. "Eis o que é a guerra! A gente pede uma explicação, diz o que pensa e zás! Recebe uma bofetada. Se eu te fizesse brotar urtiga no fundo das calças, quero ver o que você faria", pensava Tistu, com os olhos cheios de lágrimas olhando o Sr. Trovões. Sim, urtigas ou cardos, ele mal continha o polegar. E foi assim que a sua grande ideia lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram, terminou neste ponto. Tistu ganhou um duplo 0. O Sr. Trovões logo comunicou ao Sr. Papai, que ficou muito desgostoso. O seu Tistu, que deveria lhe suceder e tornar-se o dono de Mirapólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir tão bela empresa. "É preciso que eu converse com ele seriamente", disse o Sr. Papai. "Onde ele está?" "Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume", respondeu o Sr. Trovões. "Bem, veremos isto mais tarde. Por ora, terminemos as embalagens." Por causa da urgência das entregas, a fábrica funcionava sem parar. As 9 chaminés coroavam-se a noite toda de grandes halos vermelhos. Ora, aquela noite o Sr. Papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho das várias oficinas do alto de uma pequena torre envidraçada, teve uma agradável surpresa. Seu Tistu voltara à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de fuzis, subia nos caminhões, debruçava-se sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. "Tistu é fantástico", pensou o Sr. Papai. "Está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com seu duplo 0. Não se deve perder a esperança." Tistu realmente jamais parecera tão sério e atarefado. Estava de cabelo em pé. A cada instante tirava do bolso pequenos pedaços de papel. "Parece até que está tomando notas", observou o Sr. Papai. "Queira Deus que ele não prenda o dedo ao enfiá-lo assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino que reconhece logo seus erros." O Sr. Papai ia ter outras surpresas. Gostou dessa parte da história? Amanhã tem mais. Fique ligado. Beijo, Larissa Danó.